Louvado seja Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é a irmã Daniele, da Casa de Oração Aliança com Deus. E estamos aqui mais uma manhã gloriosa para deixar uma palavra ao teu coração, para a tua casa, para a tua família. Maná diário, o alimento de todos os dias. Amém? A palavra se encontra-se nessa manhã que eu gostaria de meditar com os irmãos, as irmãs, com o povo de Deus. Encontra-se no livro de Lucas, no seu capítulo 5, do seu primeiro versículo em diante. E a palavra vai nos dizer assim esta manhã. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à beira do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Somente até aqui. É uma palavra bastante conhecida, né? E aqui é o chamado, né, de Jesus aos primeiros discípulos. E aqui a Bíblia vai nos contar que Pedro ele tinha passado a noite toda em alto mar, mas nada tinha apanhado. Pedro era Simão era um homem experiente, né, experimentado na pescaria, era daquilo que ele vivia, mas naquela noite Pedro ele não tinha apanhado nenhum sequer peixe. E ele volta. E quando ele volta, Jesus estava na praia, ensinando a multidão, ouvindo a palavra do Senhor. E o que o Senhor coloca ao meu coração é que Jesus estava no meio de uma grande multidão. E ele viu Pedro. Ele viu a necessidade de Pedro naquele momento. Jesus poderia ter feito um milagre poderoso dentre a multidão. Mas quando Pedro se aproxima da praia e estava já lavando as redes, o Senhor ele viu, né? E o Senhor ele nos enxerga por dentro. Ele viu a frustração de Pedro naquele momento. Ele viu Pedro, né, talvez se questionando, né, o que vai ser agora, como que eu vou alimentar, né, a minha família, porque o peixe naquela época era o dinheiro de hoje em dia. E o Senhor Jesus, ele contempla isso em Pedro, a necessidade daquele homem naquele momento. E não é diferente sobre a minha e sobre a tua vida. Às vezes estamos no meio de uma grande multidão. Às vezes estamos frustrados, oprimidos, cabisbaixos, mas o Senhor, ele nos vê. O Senhor, ele não nos contempla. Não é porque a resposta ainda não veio, não é porque a providência ainda não veio, que o Senhor Jesus não está te vendo, não está te contemplando. Aqui, ele vê Pedro e ele adentra ao barco de Pedro e pede para que Pedro afastasse. E ali, ele continua a pregar a palavra de Deus. Mais um ponto importante: o milagre do Senhor só acontece na minha e na tua vida depois de ouvirmos a palavra do Senhor. Só vamos vivenciar o milagre de Deus quando estivermos debaixo da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela é vida, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E aqui a palavra diz que Jesus pede para que Pedro afaste, continua a pregar a palavra, a ensinar o povo, a multidão. E logo após ele pede para que Pedro, Simão Pedro, adentre no barco e lance a rede, mas agora do lado direito. Aqui, Pedro ele responde que ele já tinha trabalhado a noite toda
e nada tinha apanhado, mas pela palavra de Jesus, que ele voltaria ao mar. Irmãos, e tem que ser assim na minha e na tua vida. Aqui Pedro, ele estava claramente falando com Jesus. Eu sou experiente, eu trabalhei a noite toda, é à noite que se pega peixe, não é durante o dia, né? Mas Pedro confiou na palavra. E é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Jesus nos convida nesta manhã, a confiar na palavra dele. Às vezes você tem uma palavra no seu coração da parte de Deus, só que as coisas estão todas contrárias, todas adversas, mas o Senhor, ele é o mesmo e ele nos convida, continue, porque o tempo de eu falar para você voltar para o mar, lançar a rede do lado direito, chegará na minha e na tua vida, e nós viveremos aquilo no qual o Senhor já tem preparado. Mas é necessário nós estarmos confiantes, é necessário estarmos debaixo da palavra do Senhor, é necessário que nós venhamos a nos lançar verdadeiramente diante do Senhor. Pedro aqui, ele tinha todos os motivos para falar para Jesus: não, Senhor, eu já fui, eu já tentei. E quantas das vezes eu e você também tem sido assim? Já tentamos, estamos frustrados, mas será que estamos colocando a nossa confiança e a nossa fé verdadeiramente na palavra de Deus? Porque em Eclesiastes 3 a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então assim, há um tempo determinado. E às vezes esse meu tempo e esse seu tempo seja isso, de confiar plenamente no Senhor. Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que o mar esteja agitado, por mais que a providência não chegou, a provisão não chegou, o médico já decretou e no teu trabalho tá uma confusão, mas há uma palavra. E é pelo poder dessa palavra que nós devemos andar. Porque Jesus, ele vai virar para mim, para você, e vai falar: agora volte e lance a rede. E que a nossa fé esteja como a fé de Pedro. Senhor, por mim, eu já estacionava aqui, mas pela tua palavra. E a palavra do Senhor, ela vai trazer um efeito sobrenatural na minha e na tua vida. Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. Eu não sei qual a situação que você tem passado ou tem vivido, mas o Senhor, ele continua o mesmo e ele nos convida hoje a exercer fé, a andar pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, que o Senhor possa continuar falando poderosamente sobre a tua vida. Deus abençoe, tenha um dia de bênção, um dia de vitória. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor.